luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, vocês que estão presencialmente aqui e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, recebam nosso abraço fraterno, sejam todos muito bem-vindos na nossa reunião de palestra Vibrações de Passe das sextas-feiras. E vamos aos nossos recadinhos. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, desligar os celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, né? Porque aí a gente fica lá, bzz, 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 e a gente vai querer dar aquela olhadinha básica, né? E bem na hora da vibração, tá tudo escurinho, a gente vê aquelas luzinhas se acendendo assim, né? Então vamos deixar, a gente supera, a gente suporta meia horinha, tá bom? Nossos recadinhos. Nós temos uma ação entre amigos para o Dia das Crianças que concorre a um lindo kit com um brinquedo educativo de perguntas e respostas, mais 15 livros infantis espíritas. Aí quem quiser colaborar, só ir ali na nossa livraria que eles dão orientação, explicam tudo direitinho, valores, quais são os livros, brinquedos, tudo. A nossa Casa de Paz e Amor, olha só, hein? 52º Chá Beneficente do Paz e Amor, dia 25 de outubro, a partir das 14 horas, no Buffet Espaço Giardino, aqui na Estevão Pernet, 276, aqui pertinho. Os convites estão lá na livraria. Quem puder ir, vale a pena, sempre uma delícia, muita alegria, descontração, bate-papo, bolo, comida à vontade, né? E as pessoas sempre se divertem muito. Então, se puderem ir, levar os amigos, parentes, por favor. 52º Chá Beneficente, dia 25 de outubro, já está chegando. E a sessão engorda, né?
Não tem jeito. Toda sexta-feira o pessoal aqui capricha na comida e a gente não tem como falar não, né? Olha, nós teremos hoje pizzas. Nós temos pizza de calabresa, mussarela ou meio a meio, meia mussarela e meia calabresa. Quem quiser, depois se quiser já sair daqui, passar e garantir a janta, é só pegar ali na lanchonete, né? Na nossa lanchonete que já está disponível lá. Então, come e ainda ajuda a Casa de Paz e Amor. A nossa Caspage, que é a nossa casa lá em Guaianazes, né? Ela tem os trabalhos muito parecidos com aquilo da nossa casa no Tatuapé. E nós estamos precisando de voluntários lá para trabalhar em Guaianazes. Psicólogos, opções de atendimento presencial ou online, aos sábados. Instrutor de inglês, aulas presenciais aos sábados, das 8 às 11h30. Voluntário instrutor de informática, aulas presenciais aos sábados, das 8 às 11h30. E educador de evangelização infantil, aulas presenciais aos sábados, das 8 às 11h30. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa nos acompanhando, se tiver possibilidade de nos ajudar como voluntário em uma dessas funções, né? Psicólogo, instrutor de inglês, instrutor de informática, educador evangelização infantil, é só entrar em contato aqui com a nossa livraria, que eles passam o telefone lá do Valdir, que é o nosso presidente, e aí eles vão poder orientar direitinho, conversar, como que pode ajudar. O trabalho voluntário é sempre muito bom, porque nós ganhamos mais do que damos. Quem trabalha como voluntário sabe disso, né? Às vezes a gente chega lá reclamando da vida, falando, não, que droga, que não sei o quê, reclamando que está com caspa no joelho. Aí quando chega e vê as nossas assistidas, aí você fala, nossa, eu não tenho problema nenhum, esquece o que eu estava reclamando, vamos trabalhar e ajudar o próximo. Então, aos sábados, quem puder, olha, vale a pena. Hoje, com muita alegria, quem vai fazer aqui a palestra para nós, nosso querido César, ele é trabalhador aqui da Casa de Paz e Amor, trabalhamos juntos no Crepade, trabalhamos juntos lá na nossa casa de Guaianazes, né? Com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, leitura do Evangelho, a prece inicial, e hoje a Raquel fará a prece final, as vibrações gerais e as vibrações... Então, volta. Então, boa noite, né? Então, eu vou fazer a prece inicial, a leitura da mensagem e o Evangelho. A Tânia vai fazer as vibrações gerais, vibrações das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Provavelmente, antes de qualquer palavra depreciativa sobre a vida dos semelhantes, coloca-te no lugar de quem pretendes criticar. Imagina-te com sinceridade na situação de quem é alvo de teus comentários. Estivesses vivenciando as experiências que vivenciam, provavelmente fizesses pior. Caso sofresses o que sofrem, é possível que não te mantivesses com tanta dignidade. Sustentasses a luta íntima que sustentam, não serias capaz de prever a tua reação. Atravessasses as dificuldades que atravessam, talvez não resistisses às injúrias que são compelidos a ouvir. Imagina-te na pele de quem amarga a incompreensão alheia ante os acontecimentos que lhe fugiram ao controle.
Provavelmente, sequer tivesses ânimo para defender-te de quem, para acusar-te, nada mais tivesse que fazer ao abrir a boca. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo os faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que, em outras circunstâncias, o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. E assim, nesta paz, nesta serenidade, vamos juntos nos ligando à espiritualidade amiga aqui presentes, rogando ao Mestre Jesus que ilumine nosso querido César, para que ele possa nos passar o que preparou e que cada um de nós possamos sair daqui melhor do que entramos. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie e nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine, como diz o nosso amigo Jefferson, que o meu ouvido seja o primeiro a escutar aquilo que aqui eu vou falar. Porque somos todos aprendizes do Evangelho de Jesus. E as mensagens de hoje, como sempre, foram abertas ao acaso, né? E com certeza elas direcionam as nossas palavras também nesta noite de hoje. Nós vamos falar a respeito do livro Estante da Vida. Psicografia do Chico, nosso querido Chico, pelo irmão X. Também todos nós sabemos, Humberto de Campos. E é um livro que ele tem várias histórias, vários relatos das experiências que o irmão X passou no plano espiritual, nos seus estudos, as suas experiências, as experiências aqui também do plano terrestre, e nos traz muitos ensinamentos. Aqueles que puderem adquiri-lo, puderem fazer a leitura, ele nos traz muitos ensinamentos. E nós vamos falar a respeito do capítulo 19, que conta uma história que fala sobre Jesus e o apóstolo Pedro. E naquela época, retirava-se Jesus do lar de Jeroboão, filho de Acás, em Corazim, uma cidade
ao norte de Cafarnaum, a região onde Jesus fazia suas pregações, atendia uma multidão de aflitos. E nesse dia em que Jesus estava com um chamado para atender um vizinho que necessitava do seu acolhimento, eis que chegam 4 publicanos na residência de Jeroboão. 4 velhos republicanos, buscando o verbo reconfortante do mestre. Eles haviam recebido as notícias do evangelho do reino. Tinham fome de esclarecimento e tranquilidade. Suplicavam a Jesus as palavras que os auxiliassem na aquisição da paz e da esperança. O mestre contemplou as vestes distintas daqueles publicanos e percebeu nos rostos vincados de muita inquietação, e assim compadeceu-se deles. Instado, porém, por mensageiros que lhe requisitavam, Jesus tinha que sair para atender uma pessoa que estava no leito, adoecida, próximo à hora da morte, e pediu então a Simão que atendessem os publicanos, que os acolhesse. Pedro, disse Jesus, nossos irmãos chegam à procura de revelação e de afeto. Rogo seja junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade, Pedro. Prossigamos em nossa tarefa de amor. E assim Pedro ficou a sós com os publicanos. E na verdade olhou para eles com um ar de indignação, já julgando aqueles homens que vinham em busca do lenitivo. Foi então que Eliúde, o mais velho daqueles 4, um joalheiro, dirigiu-se a Pedro. Discípulo do Senhor, ouvimos a nova revelação e temos o espírito repleto de júbilo. Compreendemos que o Messias Nazareno vem da parte do Todo-Poderoso, arrancar-nos da sombra para a luz, da morte para a vida. Temos sede do reino de Deus. O que podes orientar nas suas palavras? Perguntou ao apóstolo. Que caminho devemos trilhar? Aclara-nos a nossa inteligência, a nossa mente. E Pedro, com um olhar ríspido para aqueles 4 senhores, lhes disse: conheço-vos todos, víboras de Corazim. E apontando o dedo para Eliúde, aquele mesmo que tomara a iniciativa do entendimento, acusou-o severamente. Que pretendes aqui, ladrão das viúvas e dos órfãos? Sei que ajuntaste imensa fortuna à custa das aflições alheias. Tuas pedras, teus colares e teus anéis, nada mais são do que as lágrimas cristalizadas daqueles a quem prejudicastes, as suas vítimas. Como consegues pronunciar o nome de Deus? E voltando-se para o segundo, na escala das idades, esbravejou: e tu, Moabe, a que vieste? Ignoras porventura que não desconheço a tua miséria moral? Como te encorajastes a vir até aqui, após extorquir aos 2 irmãos, de quem furtastes os bens deixados por teu pai? Esqueces que um deles morreu por sua causa, e um de seus irmãos vive na penúria, sem recursos para a própria manutenção. Em seguida, Simão Pedro dirigiu-se para o de nome Zacarias,
não te envergonhas de haver provocado a morte de Zorobatel, o sapateiro, a quem, comprando-lhe as dívidas e atormentando-o através das execráveis cobranças, não só no intuito de roubar-lhe a mulher, já tens o fruto de tua caça. Aniquilastes um homem e tomaste-lhes a viúva. Que mais queres, infeliz? E após se dirigiu-se então para o quarto, de nome Ananias. E disse para Ananias: que posso dizer a ti, Ananias, tu, que abusastes do teu poder, aumentando o preço das hortaliças e do leite, a custas de aumentar a tua fortuna, deixando as criancinhas do teu bairro muitas vezes padecerem de fome, na indigência, quando esperavam de ti a caridade, e tu esquecestes disso. Simão então alçou os braços para o teto, como quem se propunha a irradiar a própria indignação, e rugiu: súcia de ladrões, bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vós. E quando Simão Pedro diz isso, eis que chega o mestre de retorno, com seus amigos, já sabendo o que havia se passado naquela residência, e olha para Simão Pedro, e Pedro, desapontado, pois que já conhecia a fisionomia do mestre, a reprovação das suas atitudes, desapontado, tenta falar ao mestre: Senhor, tu dissestes que eu deveria amparar estes homens com a verdade. E Jesus lhe diz: sim, eu falei amparar, nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. E assim dizendo, Jesus aceita o convite de Jeroboão para que todos viessem a cear naquela residência. E assim, Jesus convida Eliúde, Moabe, Zacarias e Ananias para cearem juntos, ele, os apóstolos e Jeroboão. Conversando, o mestre exaltou a divina providência de tal modo e se referiu ao reino de Deus com tanta beleza que todos os comensais guardavam a impressão de viver no futuro em prodigiosa comunhão de interesses e ideais. E assim passaram uma noite de muito aprendizado, onde os seus corações saíram revigorados, e assim os publicanos saíram daquela casa felizes e transformados. E assim se retiraram, e Jesus, junto com Simão Pedro, também se retirou da casa e caminharam pela noite a passos calmos. E Pedro pergunta ao mestre, de certa forma censurando, se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como estender auxílio aos bons. Se os homens errados mereciam tanto amor, que lhes competia fazer em benefício dos homens retos? O Cristo escutou a fala de Pedro em silêncio. E quando o aprendiz calou as derradeiras aclamações, respondeu numa frase breve: Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos, porque Jesus já nos orientou que quem precisa de médicos são os doentes. E nós, na verdade, quando eu digo nós, refiro-me à minha pessoa, nós ainda somos esses doentes do passado, mas que estávamos na UTI, em estado crítico, mas caminhando com disciplina, com fé. Hoje
nós podemos dizer que estamos melhores, já não estamos mais na UTI, porque nós tomamos o medicamento que Jesus nos trouxe, que é o seu Evangelho, um medicamento que nos ensina que nós não devemos julgar o nosso próximo, pois, com a mesma medida que nós julgarmos o nosso próximo, nós também seremos julgados. Como foi dito na mensagem, o que nós faríamos se estivéssemos no lugar daqueles a quem nós estamos julgando? Será que eu faria melhor? Será que se eu tivesse o poder, como eu trataria os meus súditos? Se eu fosse um político, como eu trataria os bens públicos? Se eu estivesse na situação dos publicanos, como eu trataria a cobrança dos impostos? Como eu faria? Que atitude eu teria? E a doutrina espírita, que nada mais é do que os ensinamentos de Jesus, o cristianismo redivivo, vem aclarar ainda mais as nossas mentes, quando nos ensina que nós estamos em provas e expiações, que nós estamos resgatando hoje os males que nós colhemos, que nós plantamos no passado. Nós temos o entendimento de que nós estamos neste mundo de provas e expiações, é porque nós temos a necessidade da expiação, daqueles males que nós cometemos, muitas vezes naqueles que estão nos nossos lares, naqueles que estão no nosso trabalho, dos nossos amigos, dos nossos familiares. E a doutrina espírita nos esclarece pela reencarnação e vem nos dar as provas da reencarnação através das mensagens dos espíritos que retornam pelas mãos dos médiuns, pelas mãos do nosso querido Chico, que acolhia tantas mãezinhas que vinham em busca de notícia dos seus filhos, e ali encontravam o lenitivo e o conforto para as dores do seu coração. Por isso que Jesus é o médico que cura a nossa doença, que cura a nossa alma. Pois Jesus naquela época curava os males físicos, fazia os cegos enxergarem, curava os leprosos, mas acima de tudo Jesus curava a alma dos ditos pecadores, porque trazia a boa nova da imortalidade do Espírito, porque dizia existir o reino de Deus, o reino dos céus. E hoje nós sabemos que quando nós deixamos a nossa veste carnal, nós continuamos em espírito, na pátria de onde todos nós viemos, e a nossa doutrina consoladora nos dá a resposta de onde nós viemos, o porquê nós aqui estamos e para onde nós viemos. E escutando nosso querido Chico responder a uma pergunta, perguntando: Chico, de onde nós viemos? E o Chico responde: filha, nós todos viemos do umbral. E perguntam: até você, Chico? E o Chico responde com aquele ar de humildade: todos nós, filha, todos nós viemos do umbral e estamos aqui para nos educar. E essa é a realidade. Através da nossa educação, nós vamos aprendendo os caminhos que nós temos que trilhar. Muitas vezes nós escolhemos os caminhos errados, nós escolhemos
a porta larga, quando o Mestre nos diz que nós devemos ir pela porta estreita, porque é ali que nós encontraremos o reino dos céus. Que nós não devemos ajuntar esses tesouros da terra, porque eles aqui ficarão, e as traças corroerão todos os nossos bens materiais, inclusive este corpo que nos serve de instrumento, os nossos automóveis, os nossos celulares, até mesmo as nossas casas, ficarão aqui, e nós levaremos conosco aquilo que nós temos de mais precioso, que é o aprendizado, que são as boas obras que nós podemos realizar quando estamos aqui, que é a prática da caridade, que a doutrina nos orienta, quando nos diz que fora da caridade não há salvação. A caridade de nós acolhermos alguém que está precisando da nossa palavra amiga, porque hoje nós sabemos que a depressão é uma pandemia que assola o nosso mundo, e quantos que nas depressões, muitas vezes, sentem aquele sentimento de atentar contra a própria vida, como nos disse o Evangelho. E nós, o que nós fazemos? Muitas vezes nós julgamos, muitas vezes nós nos esquecemos de nos colocar no lugar daquele que está passando pelas tormentas da mente. Nós, muitas vezes, esquecemos de doar um pouco do nosso tempo para escutar aquele que está com essas intenções que vão levar ao sofrimento maior. Porque todos nós podemos passar por estes problemas. E nós podemos doar um pouco do nosso tempo, do nosso ombro, porque a pessoa que está pensando em atentar contra a vida não está precisando de julgamento de ninguém. Na verdade, ele está precisando muitas vezes apenas ser escutado, ser acolhido. E muitas vezes nós somos esse próximo que tem a oportunidade de acolher essa alma que está passando por esta dificuldade, por esta vicissitude. E quantos de nós já não fomos suicidas em nossas vidas passadas? E hoje estamos aqui, e como foi dito, nós temos na doutrina espírita o ensinamento, o esclarecimento para nos fortalecermos cada vez mais. Nos fortalecermos na nossa fé, fortalecermos nos ensinamentos de Jesus, que nos chegam há 2000 anos, e nós muitas vezes ainda não conseguimos compreendê-lo e praticá-lo. Que nós possamos então nos lembrar dos evangelhos matinais e das nossas preces, porque elas nos fortalecerão e elas nos reerguerão para que nós possamos seguir firmes, fortes e valorosos nesta nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe com a graça de Deus. Nós agradecemos ao nosso querido Cezinha pelas palavras, pela história, por ter trazido nessa sua fala um momento da vida de Jesus que muito nos tocou o coração. Com certeza levaremos lição de casa para essa semana. Agradecemos, Cezinha, que você leve de nós a energia da gratidão na convivência com seus queridos.
Agora nós iniciamos a segunda parte do nosso trabalho. Eu te convido, feche os seus olhos para melhor se concentrar. Juntos, nós vamos doar um pouquinho. Sermos aquilo que Jesus falou-nos nessa parábola que hoje o nosso querido César nos trouxe, da convivência, representando-nos Pedro e Jesus orientando-nos a como sermos cristãos. E doar a nossa melhor energia é o mais importante. Por isso, juntos somos força. Então, cada um dando o seu contributo, faremos com que daqui saia uma energia maravilhosa, que vai de encontro aos caídos do caminho. Onde houver uma lágrima, um sofrimento, que mãos amigas possam chegar, socorrer, amparar, sem julgar. E nós, aonde nossos passos nos levem, que nós estejamos atentos, como servir, como ajudar. Nem que seja com um sorriso, com um cumprimento, com um olhar calmo e amoroso. Vamos pedir pelas pessoas que se encontram nos hospitais. Todos nós temos na memória um nome, pelo menos, de alguém que hoje passará a noite num hospital, que a família estará preocupadíssima. Vamos envolvê-los na fé, na confiança, bem como a todo o corpo médico e de enfermagem, que apesar de um trabalho tão difícil e cansativo, seja pautada pelo olhar de carinho, de atenção, no momento mais frágil da criatura, quando nós estamos adoecidos. Vamos rogar pela criança e pelo ancião. Essas duas faixas etárias necessitam de atenção, de carinho, de orientação. Que sejamos pais ou pais substitutos os mais amorosos, compreendendo que cada um daqueles que está conosco é um espírito diferente e precisa sim de uma atenção diferente. Vamos orar por aqueles pais idosos que encontram dificuldades no viver e conviver com a sua família, lembrando-nos de Jesus, que nós deveríamos sempre honrar pai e mãe de uma forma absoluta, principalmente na idade avançada. Vamos orar pelo lar, pela família, porque se a família vai bem, o mundo vai bem. A paz de um reflete no mundo. E se rogamos por cessar fogos, nós precisamos primeiramente apagar toda a animosidade que ainda há no nosso coração. Vamos pedir, Senhor, pelas pessoas que são trazidas pelo noticiário, que cometem crimes atrozes. Vamos pedir por eles, porque estão fazendo uma semeadura tão difícil. E um dia terão que colher, como todos nós estamos colhendo. O presente é o passado se fazendo no nosso dia a dia. E o hoje será o futuro que prepararemos para nós amanhã. Assim agradecidos, vamos juntos ao médium que se preparou
e amorosamente estar à nossa disposição. Não se preocupe, o médium não vai nem lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias que nós precisamos. Essas energias é como se estivéssemos debaixo de um sol gostoso, agradavelmente quente, porque vem de esferas superiores e nos traz saúde física, emocional e espiritual. Que nós estejamos abertos, receptivos a absorver as energias que estão sendo individualmente direcionadas, porque cada um é único, cada um tem uma necessidade em especial. Mas todos queremos uma única coisa: amar e sermos amados. Vamos assim, mentalizando este sol que vem nos envolver, renovando os nossos pensamentos, nossas atitudes. Vamos buscar mentalizar uma luz azul prateada à altura da nossa garganta, trazendo saúde para as glândulas tireoide e paratireoides, para o nosso aparelho fonador, que nos ajuda a falar, orientar, ganhar amigos, fazendo com a palavra como Jesus, orientar, esclarecer, ensinar. Na altura do nosso coração, um róseo amoroso, gostoso, nos envolve o coração, tira medos, tristezas, aborrecimentos e deixa alto amor. Nos ajuda a ver o outro como nosso querido, independente de ser da nossa família ou não. Vamos agora vibrando um verde esmeralda à altura do nosso gástrico, envolvendo estômago, intestinos em cotas de saúde, de equilíbrio, fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, bexiga, órgãos reprodutores. Todos esses órgãos importantes vão sendo beneficiados, trazendo-nos o equilíbrio. Vamos assim manter esse clima espiritual durante toda a semana. Vamos ainda rogar pelas águas que trouxemos para serem fluidificadas. E se hoje você não pôde trazê-lo, que esse vasilhame seja um copo de água pura à sua cabeceira antes de dormir. Seja no Evangelho no Lar, que é aquele momento de reunião em família, onde nós vamos ouvir histórias que nos remetam a Jesus, aos seus bons atos, à sua condição de nosso irmão maior. E assim, higienizaremos o nosso lar, principalmente o nosso quarto de dormir, onde nós precisamos de um ambiente saudável, para dormir bem, para sonhar bem e acordar no dia seguinte melhor ainda. Assim, na hora de deitar, coloque o seu vasilhame, faça uma prece, lembre-se deste momento, reconecte-se às equipes espirituais que aqui estão e depois poderemos ingeri-la com muita fé, nunca substituindo a medicação, porque ela apenas vai dar uma ajuda para a medicação, caso você faça uso de medicamentos, de maneira que, assim,
nos reequilibremos por completo. Agradecidos pela presença de todos, agradecidos porque tivemos a disposição de estar aqui para orar, para ouvir o Evangelho, para nos reunir juntos, fortalecendo-nos. Lembremos-nos de Jesus, de braços abertos, chegando até nós, nos abraçando, e com Ele, como se o ouvíssemos, quando nos ensinou a orar, e no coração, sentindo cada palavra, vamos juntos lembrando: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair ante a tentação. Antes, livra-nos da prática do mal, hoje, agora e para sempre. Um bom retorno aos seus lares, curtam a convivência na família e nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Os últimos saem primeiro, de maneira que a gente saia confortavelmente e que leve o nosso abraço amoroso para curtir durante a semana tudo que é de bom. Monte de luz, paz e amor em Jesus.